Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos que podem estar nos ouvindo por meio de nós a palavra de Deus. Amados, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E aproveitando essa oportunidade, nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos praticando esse ato de maneira, pregando a palavra do Senhor, que é para a glória de Deus e da nos compreender e entender que diante da tecnologia há coisas boas e coisas más, e há maneira de ser usado para o mal e para o ruim, mas nós louvamos ao Senhor que nós poderemos, todavia, por meio dela, como nós estamos fazendo, aproveitar para o bem, para cumprir a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e nós estamos gratos por isso. Sabemos que bem melhor seria nós reunidos na casa do Senhor, tanto adorar a Deus, como louvar a Deus, como ouvir a sua voz, mas já que todavia fomos impedidos por um motivo de força maior, e quem realmente está permitindo isso que está acontecendo é o nosso próprio Deus. Então nós estamos alegres e não é motivo de nós calarmos. A Bíblia diz: se nós calarmos, as pedras clamam. Amém? Então nós queremos, com tudo isso, glorificar ao Senhor. Desde agora, já peço que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Amém? Então neste momento nós vamos estar fazendo uma oração. Glória a Deus. Amém? Peço que os irmãos compartilhem conosco nesta oração, desde agora, para que Deus continue nos abençoando. Digo, continua abençoando, porque até aqui Ele tem nos abençoado. E dá-nos entender, compreender, até que Ele não venha buscar nós, individualmente, ou seja, globalmente, um arrebatamento. Eu tenho certeza que seremos abençoados. Amém, amados? Então iremos orar agora para a glória de Deus. Amado Deus, poderoso, grande, no nome do Senhor Jesus, teu filho amado, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem para nós feito, entendendo, compreendendo que não somos merecedores de nada, que não somos digno de nada, mas tu sabes, Pai, que nós somos dependentes de ti e necessitado. Nesta hora, Pai, nós iremos principiar, Senhor querido, Senhor, esse momento da ministração da tua palavra, e desde agora eu peço que o Senhor nos dá graça, que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos dá inspiração, porque de nós não conseguimos fazer nada, falar nada, então somos totalmente dependentes a Ti. Ó Pai eterno, ó Pai de glória, ó Pai poderoso, visita os meus irmãos, visita minhas irmãs onde estarem, os que vão ouvir a palavra, os que não vão ouvir, pois, ó Pai querido, por algum motivo, ou seja, não tem como, por meio desse aparelho, nós alcançarmos todas as vidas, mas eu quero que o Senhor abençoa, eu quero que o Senhor fortalece os teus filhos, fortalece as tuas filhas, Pai, que diante as provação, diante dos acontecimentos, que o Senhor venha acrescentar a fé de cada um, venha, Pai, conservar o ânimo para a glória do teu nome, e todos aqueles que se encontram na lavra fôrega, Camastobi, Negederg, Navassubi, Comasté, Deus querido, Deus bendito, enfermos, meu Deus, Senhor, de toda enfermidade que o Senhor permitiu existir na terra, eu peço que o Senhor vai repreendendo, vai eliminando as enfermidades sobre o corpo dos teus filhos e das tuas filhas, e eu peço, Pai, que o Senhor continua protegendo nós, protegendo aqueles que ainda não foram cometidos por essa pestilência, por essa epidemia, por essa enfermidade comentada nos quatro cantos da terra, onde estamos em precaução, para evitá-lo de ser contaminado, mas aqueles que foram, aquele que está com vida, conserva com vida a tua promessa, segundo a tua palavra,
nós ter vida, é vida com abundância. Eu sei que o Senhor é vida, a tua palavra é vida, o Espírito Santo é vida. Então visita agora, vai tocando lá para fora, na gadarga, vai mandando fogo, 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 diante das pessoas que estão em casa, que foram acometidas, diante dos que estão no UTI, diante daqueles que estão lá no hospital. Visita lá, Jesus, e vai tocando, e nós vai repreendendo e ordenando que todas as enfermidades, que é todo mal, que é em nome de Jesus, e nós estamos pedindo sim, para que o Senhor venha elevar, existir um medicamento, ó papai, que venha poder combater, ó pai querido, a bactéria produzida por esse vírus, repreende, e vai aí, papai, o Senhor é o dono da ciência, e eu entendo que o Senhor todavia disse que iria multiplicar a ciência, e acrescentar a ciência, e da ciência eu sei, ó pai, que foi extraída a tecnologia, e o Senhor assim tem dado sabedoria para o homem, para que tudo de bem venha acontecer, Pai querido, o que vem ser de bem e o que vem ser de mal, o Senhor orienta, meu Pai, os teus filhos, para que não venha se contaminar e, por meio das suas ações, distanciar de Ti. Obrigado, Pai. Tem misericórdia, cuida da nossa família, cuida das famílias, cuida do lar, enfim, te agradeço e amém. Amém, amados? Agora nós vamos principiarmos esse culto de palavra, de ministração da palavra, lendo a carta de Tiago, capítulo 4 e o versículo 6. Amém, amados? Se vocês puderem acompanhar conosco, amém, essa leitura, abra a vossa Bíblia onde vocês estão, para nós estar lendo, e além de lendo, examinando, e além de examinando, tendo discernimento, e além disso tudo, guardando no nosso coração. Amém? Convém nós lermos, amém, e gravar, porque a Bíblia diz, lá em São João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo, ele nos ensinará cerca das coisas divinas, e ele fará nos lembrar diante das necessidades que todavia nós necessitar no decorrer dessa jornada como servo do Senhor. Amém? Então vamos estar lendo, amado, repetindo Tiago, carta aos Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Aonde diz assim: antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Amém, queridos? Então nós queremos agradecer a Deus por tudo, e queremos, com a ajuda do Espírito Santo, abordar, amém, a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. E quero já antecipar dizendo, amados, sempre eu costumo dizer que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, ela é infalível, e por ela todavia apresentar com essa característica, dá-me entender, e sou obrigado a explicar para você, que às vezes, amém, nós recebemos determinadas porções na palavra de Deus, que às vezes fica até difícil de nós explicar, às vezes fica até difícil, com pouco tempo, a gente ter como ministrar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas eu quero dizer para os amados que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e aquilo que o Senhor der para nós, nós iremos tentar compartilhar com os irmãos acerca desse versículo que vem ser o texto que nós lemos na palavra do Senhor nesta noite. E aqui disse que o Senhor, ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Às vezes, amado, nós lemos todavia esse versículo que Deus resiste o soberbo. Amém? Mas nós, por vezes, não sabemos de que origem veio surgir a soberbia. Amém? E por isso que também queremos deixar claro para os irmãos sobre o tema nesta noite. O tema é este:
é necessário o ser humano cair em si. E dá-nos entender e compreender que é o que o Senhor quer, que todos os soberbos, todavia, no decorrer desta vida, amém, que eles venham cair em si, ou seja, que nós venhamos cair em si. E não tem outra maneira para que nós venhamos cair em si, mediante o decorrer desta vida, né, cair em si e lutar, ou quando não, procurar uma maneira de nós apresentarmos como soberbo, porque a Bíblia diz que o soberbo, o Senhor resiste, e não é bom, todavia, nós nos depararmos diante de Deus, Ele nos resistindo, ou seja, Ele sentindo do que nós estamos praticando, do que nós estamos fazendo nessa terra, que não agrada a Ele. Por isso, então eu aposto aquele versículo que diz em Jó, capítulo 4, melhor, me perdoa, capítulo 9, versículo 4, que diz assim, que Deus é sábio e poderoso em força. Quem é que contende Ele? Quem é que resiste a Ele? E tem paz? Então dá-nos entender, compreender, amado, que todas as pessoas que portam como soberbo, demonstra que essas pessoas, elas estão distantes de Deus, ou seja, nunca procurou estar próximo de Deus. E a Bíblia diz que para esses, todavia, jamais é liberado paz pelo nosso Pai Celestial. Por isso que nessa noite nós queremos mostrar para os amados por que existe a soberba e da onde, todavia, ela surgiu e qual é a origem da soberba. Eu sei que alguns irmãos que nos ouvem já sabem, mas nós queremos relembrar, e aqueles que todavia estão ouvindo, ou porventura vai ouvir por meio de você que vai estar ouvindo esta mensagem, por favor, esclarece todavia de onde que surgiu a origem da soberba. Amém? Amado, preste atenção. Eu quero falar neste momento sobre o adversário da nossa alma, que lá no Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, na parte A diz assim, ele apresenta como dragão, ele apresenta como antiga serpente, ele é apresentado como Satanás e como o diabo. Eu quero falar para você, todavia, que ele nunca, por vezes, nem toda a vida ele foi dragão, nem toda a vida ele foi a serpente no jardim do Éden, nem toda a vida ele foi diabo e foi Satanás, nada disso. Ele era um anjo, como os demais anjos. A Bíblia diz, amado, que tudo que existe foi feito pela palavra de Deus. E eu creio que certa feita Deus elevou, existe um anjo, sendo criação tua. Amém? É como já mencionei para alguns irmãos, tem 4 tipos de filho de Deus, né? Adão foi filho por formação, Israel, por meio de Abraão, foi filho por eleição, e nós fomos filhos por adoção através da vinda de Jesus e a sua morte e a sua ressurreição. E os anjos foi filho por criação. O que Deus disse? Haja anjo e houve anjo. Então, desta maneira, amado, presta atenção. E dentre esse, eu até vou confirmar a referência. E dentre esses anjos que Deus criou como filhos, amém? Criaturas e filhos de Deus, dessa qualidade, espécie de filho, então surgiu o inimigo que é reconhecido como Satanás. Amém? E ele, todavia, que apresentou como o primeiro soberbo no universo, né? Com seu orgulho, ou seja, com a sua prepotência diante do Todo-Poderoso. E nós vamos informar nessa mensagem que possa acontecer isso, amém? Dessa atitude, dessa ação dele no céu, o que vier a acontecer com ele. Então nós vamos agora dar uma lida em Jó capítulo 38, versículo 7. Jó capítulo 38, versículo 7, confirmando, amados, realmente quando Deus criara os anjos.
Jó capítulo 38, versículo de número 7, que diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Amém? Essas estrelas da alva que juntas alegravam, né? E cantavam, eles são reconhecidos como filhos de Deus. Amém? E diz a Bíblia que todos eles jubilavam. Sabe quando aconteceu isso? Quando eles, todavia, vieram, no momento em que vieram existir como anjos, apresentando aqui nesse texto como estrela, que serão os anjos, e a Bíblia diz que eles alegravam e jubilavam no momento em que eles vêm existir, por ser criado, por ser criatura de Deus. Amém? Agora o que eu quero falar, que dentre esses anjos, não é verdade, veio talvez Deus elevar, ou biblicamente, que o inimigo, ele tomou uma posição no céu elevado, mais do que os demais anjos. E isso, amado, por meio dele ser elevado e receber essa posição, talvez foi que veio elevar, ele apresentar como soberbo, ou seja, como veio surgir nele um orgulho, talvez por querer ser quase como Deus, ou ser como Deus. E isso, então, elevou ele deixar de ser um querubim que, todavia, vier agradar a Deus. Vamos confirmar agora, em Jó capítulo 1, versículo 6. Observa que agora ele apresenta não como um anjo normal. Ele já recebe esse nome, amém, que se chama Satanás. E além disso, amado, dá-nos compreender e entender que ele começa a atrapalhar a determinadas criaturas que era como ele diante de Deus. Amém? Jó capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Ele diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí, já dá-nos a entender, compreender, que ele recebe um nome por título reconhecido no céu e na terra como Satanás. Olha, veja bem, ele não era amado, nem todavia ele era sempre Satanás. Antigamente ele não era, ele era um anjo de luz. Ele era um bom anjo, ele era um anjo, todavia, que Deus escolhera para estar do lado dele. Mas após ele ser acometido com orgulho, com a soberba, e envolvendo arrogância, aí ele recebe esse feio nome que todo ser humano conhece como Satanás. Então, amado, o que nós queremos falar com isso? Após tudo isso acontecer, aí automaticamente a vida do ser humano, ela mudou. Por quê? Aí Deus levou a existir o ser humano, como também envolvido ao princípio do mundo, como nós somos orientados, claro, Deus formou Adão do pó da terra, e além, depois, após, vendo dentre todos os animais e outras criaturas que são criação de Deus, aí Deus viu que ele estava só, e ali deu sobre ele um profundo sono, e cerrou a sua costela, e daquela costela ele levou existir um adjuntor, ou seja, uma varoa, ou seja, uma mulher para ele, qual o nome foi Eva. Aí, amado, então aí começou a complicar. Por que começou a complicar? Porque, todavia, agora Deus começa a querer conservar eles como santos, como puro, porque eles estavam no lugar, todavia, que chama-se Éder, que era um lugar propício para que eles viessem manter ali, da maneira que Deus formou, eles continuassem mantendo aquela forma de uma vida
de uma vivência agradável a Deus, mas dá-nos compreender e entender que eles foram acometidos, amém, com a presença do adversário, e ali eles foram acometidos. Por quê? Porque eles não obedeceram o que Deus ordenara, amém? O que Deus ordenara. Então é o que nós queremos passar para os irmãos, amém? Agora, aquele ser que apresenta como Satanás, aquele ser que apresenta como a serpente do jardim do Éden, agora ele vai e eleva o ser humano que Deus fizera para adorá-lo, pecar, errar, contradizer o que Deus dissera a eles, amém? Que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16, amém? Vamos ler, amado. Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e o 17. Vamos ver a ordem que Deus dera para o casal que estava ali, porque Deus já sabia, todavia, o que iria acontecer, mas Deus avisou para que eles não praticassem, e dá-nos a entender a Bíblia que Deus não tem por inocente aqueles que são avisados. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo aí, amém? Não é normal, é anormal, mas quando nós olhamos para a Bíblia, é mais que normal. Por que mais que normal? Porque isso tudo que está acontecendo fora profetizado por Jesus, amém? Há quase 2000 anos atrás, amém? Não poderemos deixar de relembrar os irmãos, amém? Nas mensagens que está escrito em São Mateus capítulo 24, versículo 6 e versículo 7, onde Jesus, ele disse que não era todavia para nós nos assustar quando porventura viria a acontecer alguma coisa que ao naturalismo parece anormal, mas seria normal, e dentre esses acontecimentos está envolvente o que está acontecendo hoje, que é essas enfermidades aí que alastrou, que envolveu, né, toda a humanidade, e nós podemos titular-nos como peste. Amém, queridos? Então, dá-nos compreender e entender que Deus, por que Ele está permitindo? Para chamar a minha atenção, para chamar a tua atenção, amém? Para que nós não venhamos conservar sobre nós a soberbia, porque isso leva nos distanciar de Deus, amém? Quando nós pensamos que estamos certos, andando segundo nossos pensamentos, segundo nossos querer, segundo nossos caminhos, mas nós louvamos e glorificamos a Deus, que Jesus deixou bem claro, respondendo para um dos seus seguidores na Bíblia Sagrada, que está em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai após partir numa eternidade, a não ser por mim, amém? Então queremos deixar bem claro para você, o único caminho que pode todavia mudar teu pensamento, mudar tua atitude, mudar o teu caráter, para vir um dia agradar a Deus e ser livre dessa determinada soberbia que impede de nos aproximar a Deus, chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Mas a gente adota, todavia, o que está acontecendo com determinadas pessoas que são soberbos, ou seja, resistente à voz de Deus, que passarão a ser reprovados por Deus, porque Deus diz que ele resiste o soberbo. Nós não devemos adotar, mas também não devemos concordar. Uma que a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, como um dia chegou o meu tempo. Talvez a minha condição de vida era pior do que a tua, era pior do que a tua, e graças a Deus chegou o meu tempo. Mas tem um porém, amado, amada, nós paramos para ouvir, e por meio de ouvir surgiu um elemento chamado fé,
Aí cumpriu o que diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, que foi a fé que elevou a eu adquirir a salvação com promessa de vida eterna. Amém? Mas, todavia, isso, quando antes eu resistia, você está resistindo, ou seja, era para mim obedecer, eu não obedecia, você está sendo avisado e não está obedecendo. Parece anormal, mas às vezes é normal, porque o Adão e Eva, desta maneira, eles agiram. Infelizmente, eles estavam no Jardim do Éden, eles receberam uma ordem por meio de ouvir a voz de Deus, o que eles deveriam fazer e não fazer, e dar-nos compreender e entender que eles também resistiram à voz de Deus, e em vez de obedecer, desobedeceu. Em vez de ouvir, em vez de obedecer a voz de Deus, eles, por meio de ser enganado, obedeceu à voz de Satanás. Amém? Mas antes deles praticar o erro, eles ouviram a voz de Deus. Então dá-nos entender e compreender que, todavia, após nós partir e surgir o momento de alguns que está vivo morrer e ser julgado no juízo final, não vai ter como se desculpar. Não vai ser como desculpar, porque todos, todavia, que vivencia aqui nessa terra, nesse globo terrestre, nesse mundo cosmo, dá a entender que eles estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus como alerta que haverá de ter o dia do juiz. Mas antes disso, de haver o dia do juiz, também há o arrebatamento da igreja para aqueles que estão se preparando por meio do Espírito Santo e também a poderosa palavra do Senhor. Amém? Então vamos ver se Deus avisara Eva, avisara Adão ou não. Amém? Lendo Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Deus, ele exigiu um aviso específico e determinou a eles que, se eles porventura viessem contradizer o dito de Deus, eles seriam punidos, amém? Por meio de Deus determinar que eles não continuam a vivo espiritual, mas eles iriam morrer espiritual. Porque nós temos que explicar para pessoas que não compreendem a Bíblia, que não entendem a Bíblia, porque após eles serem lançados fora do jardim do Éden, eles passaram a ter filhos, tiveram Caim, tiveram Abel, tiveram Sete, e assim sucessivamente, de maneiras que eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritual. E eu quero te dizer hoje, amém, está um grande pavor, amém, por ser reconhecido dentro do mundo todo que essa enfermidade que está assolando a humanidade até aqui, para determinadas pessoas é mortal. Mas eu quero dizer que o maior problema não é morrer fisicamente. O maior problema é, após morrer fisicamente, sofrer a morte da alma, que é a segunda alma. Ah, pastor, não está escrito isso. Você vai abrir a tua Bíblia, eu não vou ler aqui. Essa segunda morte está escrito no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15. No fim do texto, do texto que se fala do juiz de Deus, amém? Apocalipse, vai estar relatado lá qual é a segunda morte. E também no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, onde a Bíblia diz que também fala sobre a segunda morte. Quando você ler, você vai entender que essa segunda morte é a morte da alma, eternamente, amém, amado? Mas aqueles, todavia, que se humilhar por meio de ouvir a voz de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, não sofrerá a segunda morte, sofrerá a morte desse corpo físico corruptível e terá um novo corpo incorruptível, e ele viverá para sempre e eternamente. Amém, amados? Mas aqui, vamos ver o que acontece agora
com o casal, tanto com Eva como Adão, que fora avisado para não comer da fruta da ciência do bem e do mal. Poderia comer de todas as frutas que estavam dentro do jardim, mas da fruta da ciência do bem e do mal, ela não poderia comer. Amém? Então agora nós vamos ver, amado, o que aconteceu com eles por meio do convencimento desse camarada que é reconhecido como Satanás. Amém? Vamos ver que mal que ele causou, todavia, para aquela mulher, primeiramente para aquela mulher chamada Eva, porque ela parou dentro do jardim e deu para ele atenção. É muito perigoso nós darmos atenção a esse adversário, ou seja, acumularmos coisa que não vem de Deus, que é dele, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Isto, todavia, contamina a nossa alma e para nós vem ser prejuízo. Amém, queridos? Então vamos ver como foi os acontecimentos aqui, no Gênesis capítulo 3, versículo 2, e diz assim: e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém? Ela disse mais do que a verdade, do que Deus exigiu dela para o inimigo. Deus disse para não comer. Ela, além dela não comer, ela diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Amém? E na parte B do versículo 2 diz, não comereis dele, do fruto, e nem nele tocareis, para que não morreis. Aí a serpente ouviu como ela era sagaz, amém, que veio para matar, que veio para roubar, que veio para destruir. Então ela determinou em si, como até hoje ele determina, procurando matar as almas. Aí ele vai e continua conversando com ela, e na conversa ele diz bem assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E eu creio, amado, que ela, bem naquele momento, esqueceu do dito do Senhor. Ou porventura que Deus disse para o marido dela, e o marido dela falou para ela. Ela esqueceu. Isso que é o perigo. Por vezes nós vamos à igreja, ou quando não em casa, lemos a Bíblia, Deus está falando conosco, ou fala por meio da profecia, da revelação, nos alertando, nos demonstrando, e no momento em que este inimigo, amém, nos arrodeia, aproximando de nós, ele age de maneira e consegue nos convencer. Por meio desse convencimento, nós perderemos a grande bênção de Deus aqui, que o Senhor tem aqui para nós na terra, e perderemos também a maior bênção, que é a salvação da nossa alma. Amém? E nós deveremos, amado, ficar ciente que ele está em evidência. Ele está em evidência. Da maneira que ele estava no jardim do Éden, amém? Ele está solto, todavia, sobre a terra, especialmente para tentar, especialmente para matar, especialmente para destruir. E o que ele mais quer destruir é a tua alma. Então dá-nos entender, compreender, que não convém eu e você continuar com nem grau, nem maior e nem menor, de soberba, de prepotência, mas teremos, todavia, que nós nos humilharmos, porque Jesus diz em São Mateus 11, 29, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês terá descanso nas vossas almas. Dá-nos compreender e entender que após a Eva ouvir esse tentador e praticar o que Deus diz para ela não praticar, amém? Que eu vou explicar aqui, vou ler para vocês, dá-nos entender que a alma dela perdeu a paz. Amém? Então disse assim, então a serpente disse à mulher, certamente não era, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou
do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem. Então, amado, ela foi persuadida, todavia, pelas palavras da serpente, ou seja, do diabo, né? Ela, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então, é o que está ocorrendo hoje. Amém? Às vezes tem pessoas que exercem uma vida apresentando um entendimento elevado, mas não é dele sim e nem também um entendimento fornecido por Deus que está fluindo nele. É um entendimento, ele passou a ter um entendimento que está exercendo sobre ele, que está sobre ele, e ele está exercendo, e esse entendimento não vem de Deus e nem dele, vem do adversário da nossa alma. E às vezes você pensa que você está certo. Às vezes eu pensava que eu estava certo. Hoje não. Hoje não tem como o inimigo nos enganarmos, porque nós estamos procurando andar segundo o conselho divino, e os conselhos divinos, amado, eles estão todos implantados na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Não tem outra fonte que pode te fornecer conselho do céu, conselho divino e o conselho do Filho de Deus vivo. Não, a fonte é a palavra de Deus. As demais coisas, todavia, são vãs. Nós podemos observar, como comentei hoje, comento hoje novamente, há várias seitas heréticas que as pessoas têm, ela por religião, eles dedicam e ensinam, mas eu quero te falar, o ensinamento pleno, todavia, que nós podemos receber, para que nós venhamos ter uma vida diferente de Adão e Eva, e que venha levar nós deixar de sofrer como eles sofreram, a ausência divina, a ausência de Deus, é só o ensinamento da palavra por meio do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele foi de maneira que Jesus subir ao céu, o Espírito Santo desceu de uma porção elevada para nos instruir, nos ensinar, para que nós venhamos ter uma vida de paz. Amém? Então a Bíblia diz que ela comeu a fruta e deu para o seu marido, e o seu marido comeu com ela. Aí eles abriram os olhos, se encontraram nu. Por vezes a Bíblia diz que Deus, aqui está no versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre a árvore de jardim. Está no versículo 8 do texto, capítulo 3 de Gênesis. Dá-nos a entender que Deus, pela virada do dia, Deus ia encontrar com eles, falar com eles. Então, quando Deus fora, ele já não estava no local que Deus esperasse que eles estavam envergonhados, porque havia desobedecido a Deus, e estava como querendo esconder, sendo que de Deus ninguém esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Você quer examinar? Está no Apocalipse capítulo 1, versículo 14, versículo 15. E a Bíblia diz em Provérbios 15, 3 ou 4, que os olhos de Deus estão vendo sobre a terra o bem e o mal. Você quer examinar, depois você examina. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que está escrito que os olhos de Deus está patente sobre todo ser humano com quem a ele vai ter que encontrar e tratar, ou seja, prestar conta. Amém? Os olhos do Senhor está vendo tudo que você fala, está vendo tudo que você pratica, está vendo tudo que nós realmente, sobre essa terra, fazemos. Amado? É isso que eleva nós a ter temor, quando nós olhamos para a palavra. Talvez a Eva e o Adão não pensou nisso, ou seja, Adão e Eva não pensou nisso, mas nós estamos com tempo para poder estar ouvindo e também está pensando, está aplicando nessa caminhada para nós, todavia, ter uma bela companhia que se chama Jesus de Nazaré. Amém? Então, aqui Deus caminhava sobre o jardim, e tanto via eles como falava com eles. Quando eles ouviram a voz de Deus após pecar, então eles ficaram
recheado, amém? Mas agora o que acontece? O pior agora acontece, o pior aconteceu com eles. É isso que eleva, todavia, nós acatarmos o conselho de Deus e aplicar na nossa vida, para que não venha, amado, acontecer o que aconteceu com eles. O que aconteceu com eles, pastor? Eles foram obrigados agora a ter uma vida ausente de Deus. Ou seja, ausente do paraíso, que era o jardim do Éden. Deus determinara ele como punição, morte espiritual e ausência do paraíso, ou seja, do jardim do Éden, que seria um dos lugares mais belos, amém? Mais belos, semelhante, né, que eu posso avaliarmos o céu, porque só tinha paz, era um paraíso, amado. Veja bem, isso que eu quero falar para você, amém? Para você que não tem Jesus, ou está, né, às vezes, como leviano, vacilando, ou quando não você que está desviado, ou quando você nunca foi na igreja, que você venha prestar atenção. A coisa mais ruim é ter o Espírito Santo, ou seja, Deus ausente de nós. Aqui, o que aconteceu? Ele se ausentar. Por que foi preciso se ausentar? Porque após eles errarem e desobedecerem, amém? Eles perderam o merecimento, perderam o direito de estar no paraíso. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos o direito pelas ações, atitudes que às vezes nós realmente agimos ou praticamos. Amém? Aqui eles perderam. Vamos ler aqui. Está no versículo 22 em diante, ao 23. Diz assim, do texto Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Bem, eles perderam o direito de continuar no jardim do Éden e perdeu também o direito de comer da árvore da vida. Enfim, amado, a vida deles passou a se complicar, e por meio dessa complicação na vida dele, foi estendida, amém? Para todos que vieram existir após essa má prática deles e essa punição que Deus a punira, lançando fora do jardim do Éden. Amém? Aqui chegou esse ponto, amém? Que estamos, o povo povoou, né? Existe hoje essa multidão que a maioria, ou quase todo, estão, amém, assombrado, apavorado, porque a peste está fluindo e veio para matar. Mas nós estamos orando para Deus, todavia, colocar a mão, prover o medicamento, amém, para por meio disso as pessoas se tranquilizarem, ser curada, amém, o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero falar, se Jesus curar alguém diretamente, é Deus curando. Se porventura Deus, o médico, por meio do médico as pessoas adquirem saúde, é Deus curando. E se porventura com algum medicamento que surgir e as pessoas por esse medicamento for curado, quero dizer também que é Deus curando. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Por isso que ele fala, se operar, ninguém impede, tudo é Ele que faz. Amém? Hoje eu estava num determinado lugar, Rapiderme, que tive que estar, e alguém de longe, disse assim, não, o problema é a China. Eu falei, problema é a China, nada, meu amado. Vai buscar conhecimento. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma erva se o Senhor nela não soprar o seu hálito. E tem mais uma coisa, amém? Se a China veio fabricar alguma coisa, por certo, ele veio fabricar porque a tecnologia forneceu condição. E se porventura for por meio da tecnologia, eu quero te falar que quem criou a ciência e da ciência extraiu a tecnologia foi o Deus Todo-Poderoso. Então nós nos entendemos que esse acontecimento, quem está à frente a existir, embora decepcionante ao ser humano, veio do próprio Deus.
Amém, querido? Então, é o que nós queremos estar deixando para vocês dentro desses textos aqui, nos primeiros capítulos de Gênesis. Entenda, compreenda. Você, querido, que não entendeu a Bíblia, você que tem ouvido a mensagem, às vezes, além de não entender, tem criticado, ou seja, não tem dado prioridade, não tem, assim, sido mais cuidadoso em relação às coisas divinas. Eu te dou um conselho, amém? Se estás parado no caminho do Senhor, volta. Se você está ao lado de alguém ouvindo esta mensagem, que nunca foi à igreja, às vezes até criticou, zombou, a partir de hoje, ou com tudo que está acontecendo, muda a tua concepção e adota e aceita a concepção divina. E a concepção divina está sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém, queridos? Então, está aí o aviso do Senhor. Então, você pode observar e ver que depois nasceu Caim, do casal. Nascendo Caim, a Bíblia diz, amado, que Caim matou seu irmão. Matou seu irmão. E aí, quando eu vou ler um texto aqui, que eu vou te mostrar que Caim, antes de matar o irmão dele, ele foi avisado. Mas ele usou de soberba. Amém? Ele usou de soberba. Porque quem mata, amado, quem mata um próximo, um outro, e principalmente irmão, ele está impulsionado, não pelo Espírito de Deus, nem por Deus. Ele está impulsionado pelo diabo. Mas Deus, por amar, vendo, todavia, que ele iria matar aquele que ele amava, amém? Por ser Abel. Abel, amado, foi salvo. Por meio do que, pastor? Ele ouviu a mensagem? Ele ouviu o evangelho? Não, ele não ouviu o evangelho. Ele foi salvo por meio das obras. As obras dele eram boas. Então a Bíblia diz que Caim fora avisado, né? Fora avisado antes de matar seu irmão. Mas eu creio que ele estava possuído do inimigo, que realmente é o autor da soberba. Amém? Vê dele, todavia, reconhecer, cair em si e deixar seu irmão com permanência de vida. Ele esperou, amém, alcançar uma oportunidade com o intuito premeditado: eu vou matá-lo. Amém? Mas Deus avisou ele. Está escrito aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7 ao 8, e diz assim: se bem fizera, vamos ler o 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. Quando Deus falou, o pecado jaz às portas, Deus está falando, não mata o seu irmão. Olha, desvia desse mal, né? Não deixa isso prevalecer no teu coração, porque o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Não, mas o que ele fez? No 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Agora, se avalia o que veio causar Caim. Amém? E eu estou aqui avaliando pelo Espírito de Deus que ele estava cometido com a soberba. Ou seja, ele não aceitou, porque Deus aceitou, né, a oferta do seu irmão Abel, e não aceitou dele. Diz que ele se irou, amém? E decaiu o seu semblante e determinou no seu coração: eu vou matar o meu irmão. Após ele fazer isso, Deus volta a ter com ele. Pergunta, porque o sangue do seu irmão está clamando. Ele responde: porventura sou eu escondedor do teu irmão, do meu irmão. Além dele matar, ele mente. Aí Deus determina sentenças terríveis. Amém? Lá, sentenças terríveis para ele. A partir de hoje, tu serás vagabundo na terra, serás maldito, errante na terra, e tu, como lavrador, vai plantar e não vai germinar, porque eu vou tirar a fertilidade da terra. E além disso, agora Deus pega e determina, punindo ele, amém,
elevando sobre ele um sinal e determinando ser aquele que te matar, te encontrar na terra e te matar, será castigado 7 vezes mais do que o castigo que eu te dei. Amém? Então presta atenção, queridos. Então vamos entender, compreender o que flui e impera para nós sermos abençoados por Deus, é nós nos humilharmos. Amém? É o que diz a Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5, 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao tempo certo Ele nos exaltará. Então tem momento, tem época, tem tempo que nós somos acometidos pela própria determinação divina como humilhado, mas a promessa é essa, que no tempo certo o Senhor nos exaltará. Então vamos aguardar, amado, a exaltação divina. Ah, mas eu estou sofrendo humilhação de fulano, de ciclano, nada disso. Bota o teu joelho no chão, busca o Senhor, e dentro de buscar, fala: Senhor, me dá graça, porque é só por meio da graça que você vai vencer, até que o Senhor resolva a te exaltar. Porque eu vou te falar, um crente sem graça, um ser humano sem graça, sem a graça de Deus, é uma desgraça. Amém? E Deus não quer que você seja desgraçado, não quer que eu seja desgraçado, Ele não quer que nenhum da população humana venha a ser desgraçado, mas Ele quer para todos fornecer a sua graça. Amém? Eu quero dizer aos amados que não vai ser possível, amado, nós concluímos essa mensagem hoje, mas eu quero deixar mais bem claro. Então, amado, presta atenção. Então, o Caim, ele foi acometido, amém, com dardos do inimigo. É tanto que a Bíblia, ela relata e deixa clara que a partir daquele momento ele tornou filho do inimigo. Existem criaturas, todo ser humano é criatura, mas dentre as criaturas existe filho de Deus e filho do maligno. Amém? Filho de Deus e filho do maligno. O próprio Jesus, ele deixa bem claro para os judeus, quando os judeus querem matar ele, os judeus falam assim, bem assim, São João capítulo 8, pode ler o texto, eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: se vocês fossem filho de Abraão, vocês não queriam me matar. Vocês são filhos, do diabo. Olha só. E ninguém quer ser filho do diabo, todo mundo quer ser filho de Deus. Mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus veio para os seus, que é para Israel, e os seus não receberam. Mas no versículo 12 diz assim: mas todos quanto me receberam são chamados, ou seja, considerados filho de Deus, porque creram no nome de Jesus. Amém? Mas agora Caim, mediante esses feitos dele, amém, não adotaram o conselho divino, não retroceder, não se humilhar, mas como prepotente, soberba, olha de quem a Bíblia diz que ele passou a ser filho. Vamos ver? Primeira epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3 e versículo de número 11 e o número 12. Amém? Que diz assim, queridos: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justa. Está vendo aí? Diz que Caim era do maligno, e se era do maligno, ele não era de Deus, e se ele não era de Deus, ele não era filho de Deus, e passou a ser filho do maligno, porque a obra dele era má, mas a do seu irmão era obras justas, boas obras. Amém? Então preste atenção, querido, né? Preste atenção. Então, Caim, ainda que você seja cristão, ainda que você não seja, não adota a soberba na tua vida, não adota a arrogância na tua vida, não adota o orgulho. Isso tudo provém, amém, existente na terra e na vida dos determinados ser humano, que dá a ele esse lugar, vem da parte de Satanás. Amém? E Satanás, amado, por realmente
ser adotado com esse pulso diante de Deus, o que aconteceu com ele? Ele não permaneceu no céu. Amém? E ele não permaneceu no céu, e a quem, que foi alguns anjos, amém, dessas estrelas que Deus criara, que é os anjos que adorou, louvou, amém, exaltou quando criados foram, também por poder ouvir conselhos dele, né, saíram do lado de Deus, dos braços de Deus, da presença de Deus, estando lá no céu, e veio ao lado dele. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, cuidado, pastor Carlos, que às vezes pensamos que estão do lado de Deus e estão do lado do diabo. Amém? Porque temos um eu. Porque temos o eu. Porque se levantamos um contra o outro. E muitos levantam e não se humilham. Eles dizem, eu não vou me humilhar. Eu vou morrer desta maneira, mas eu não vou me humilhar. Ele diz que é para mim descer, mas eu não vou descer. Diz que é para me retroceder, mas eu não vou retroceder. Meu irmão, minha irmã, ocorrendo isso, nós estamos ocorrendo perigo, porque o inimigo da nossa alma, Satanás, eu creio que ele determinou isso no coração dele. Agora, terminando a mensagem, eu vou estar mostrando para você. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7, 8 e 9. E houve batalha no céu. Miguel, os seus anjos, batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Está vendo, amado? Houve uma batalha de Miguel, os anjos de Deus, contra o diabo e os anjos do diabo, que são os demônios. Satanás queria entrar no céu obrigadamente, apoderar do lugar que ele estava lá, ou talvez da posição que ele estava. Mas a Bíblia diz no 8 que eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. Está vendo? Se não tomar cuidado, nós perderemos direito até de posições que o Senhor nos concedeu, do ministério que o Senhor nos concedeu, e a responsabilidade que o Senhor nos otorgou. Por quê? Por causa da soberba, por causa de soberba que pode entrar ou nos visitar e não aceitar, e está em nós. Aí está o perigo. Não cedemos, porque Satanás, ele é resistente. Por isso que já disse, eu resisto o soberbo. E no 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por meio do anjo Miguel, ele foi lançado na permissão divina para a terra, e todos os anjos, que como ele comportou diante de Deus, ausentando de Deus, também foram lançados aqui. Amém? Agora eu vou mostrar para vocês que esses anjos são como estrela, biblicamente. Amém? E foi a terceira parte, amém, que a Bíblia diz. Está no mesmo capítulo do Apocalipse 12, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diamantes, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, e a sua cauda levou sobre si a terça parte da estrela, que são os anjos do céu, e lançou sobre a terra. A Bíblia diz, amado, que ele é considerado como um dragão vermelho. Nem diz a Bíblia que foram todos lançados, porque ele soberbo, e os anjos adotaram o seu conselho, também se soberbeceram diante de Deus, e Deus resistiu todos e lançou do céu abaixo. Então, fica com essa palavra de conselho. Amanhã, queridos, eu vou prosseguir esta palavra, demonstrando alguns personagens da Bíblia que realmente agiram com soberba, agiram se afastando de Deus, desconsiderando Deus,
e Deus elevara, ele seria alcançado, preste atenção, e com situações, com coisas difíceis e estranháveis, amém? E dolorido, para eles poderem cair em si e se arrepender e depois assumirem e exaltar a Deus. Hoje não tem como. Amanhã nós vamos concluir, porque o tema desta mensagem é esse. É necessário o ser humano cair em si. Essa mensagem, o caráter dessa mensagem é esse. E eu quero mais uma vez relembrar tudo que está acontecendo nesse momento atual, que o ser humano está amedrontando, é para ele cair em si. Hoje, amado, não tem dom. Hoje o pobre tem que cair em si, porque o mal tem cometido, ele pode cometer. O magistrado também tem que assumir e se humilhar, porque ele pode ser acometido. E o nobre também, amém, que vem apresentar como rico, também tem que se humilhar e entender que Deus está permitindo tudo isso para chamar a atenção e dizer que nós, que ser humano, que fomos criados por Ele, não somos nada. E quando nós pensamos em crescer, nós somos menos do que nada, porque só há um, que é o nome dele, é Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu falei um porque são três pessoas distintas, mas os três são um. Amém, queridos? Que o nome do Senhor seja glorificado. As palmas louvam o Senhor e Deus continua, todavia, operando e sendo exaltado na tua vida. Amém, queridos? Que bênção, que maravilha. Ouvimos a palavra do Senhor. Amém? Eu, há tempo, amado, muitas pessoas chegavam a mim e dizia comigo, faça o trabalho assim, para que a mensagem corra longe. E sempre eu vinha omitindo. Mas eu comecei a analisar e avaliar, amém, que é necessário que nós façamos isso para a glória de Deus. E outra, e os dias, amém, que o momento, esse dia, essa semana, ou seja, esse mês, é uma data propícia para nós estar levando o Evangelho desta maneira. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos ouviu. Amém? Tem uns pedidos de oração aqui. A Fátima Lima pediu oração para a libertação da filha dela, Priscila. Tem a Sara pediu oração para o esposo do seu Luiz também, que vai operar terça-feira do câncer. A Sara pediu também oração para ela e para a família. A Nilda Silva está enferma. O Luiz Carlos Erd pediu oração para ele e para a esposa e por uma direção da parte de Deus. E para todos que assistiu também. Amém, amados? O que vocês ouviram? A jovem Tainara lendo a recomendação daqueles que querem oração para si, para a sua família, já também mencionando o mal que as pessoas estão sendo alcançadas, e agora é necessário, amém, nós unidos fazer a oração da fé. Não deixe, amados, de orar para que Deus venha curar essas vidas que foram contagiadas com essa enfermidade, amém, para nos proteger, para sermos guardados por Deus, amém, e não deixe de orar para Deus prover, amém, por meio da ciência e a medicina surgir esse medicamento que todavia aí está veridicamente demonstrado que está surgindo aí para correr, a ele vir de encontro com os necessitados, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Nós deveremos se preocupar, e quem de todos você não deve se preocupar é eu e você. Amém? Quem está aí na tua casa, amém, fica em pé, vamos juntos fazer oração. Coloca a tua mão no teu coração e pede para que o Senhor venha curá-lo, venha resolver o teu problema e venha abrir as portas que estão fechadas. Essa semana eu preguei uma das mensagens e Deus falaram na minha boca que Deus abre porta aonde não tem parede. Amém? Então, entenda e compreenda como esse Deus é forte. Amém? E é dessa maneira mesmo. Amém? Então vamos orar para a glória de Deus. Mas antes, amado, eu já quero agradecer pela tua atenção, tua dedicação. Amém? Que eu creio que talvez você até selecionou esse momento com prioridade para estar ouvindo a palavra do teu Deus. Amém?
Vamos orar? Amado Deus poderoso, glorioso santo, em nome do Senhor Jesus, teu filho amado, aqui estamos e queremos agradecer pela essa oportunidade linda, maravilhosa. Tu diz desta maneira: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, para todos os homens, em todos os lugares, para que eles se arrependam. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me cobre com teu sangue, me seca com muralha de fogo, me cobre com teu manto, toca lá para fora que camastou na minha vida, queima todo o mal. Oh Deus, me livra do mal, me livra do perigo, me livra, meu Pai querido. Oh Senhor, eu faço isso para a honra e a glória do teu nome, faço com prazer. Tu sabe para isso o Senhor nos escolheu, para isso o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Pai. Eu não sei se todos entendem da maneira que eu entendo. Oh, papai querido, eu não sei se todos querem ser a maneira que o Senhor exige que eu seja, preocupado com o evangelho, conservador, e procuro estar envolvido e dedicando, mas a honra e a glória é dada ao Senhor, e eu sei que isso vem do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Abençoa minha família, abençoa meu lar, abençoa Labracomastor, cada vivente, cada irmão, cada irmã que é envolvente sobre a igreja missionária pentecostal, mistério de Deus, aonde poderíamos estar nos unidos e eles ouvindo essa palavra individualmente ali, Pai, para o seu leiro espiritual, como ontem também, que foi domingo. Mas nós agradecemos que além deles ouvirem, nós ouvir, estarmos juntos, ainda tem aí membros desta família que está espalhado, Colobrofórgia, Nagadog, Nagassô, nessa terra onde agora está canando no coração. Tem misericórdia, tem compaixão, abre a porta que está fechada, resolva causas insolúveis, causas que estão aí, opa, injustiça. Usa o advogado, usa o promotor, usa Labacoma, Navastob, Negeder do juiz. Vai aí dando a vitória para o teu filho, vai aí dando a vitória para a tua filha, vai dando, Pai, porque o Senhor é poderoso. O Senhor está atento na história do teu filho, da tua filha que está nessa situação. Eles estão orando, eles estão apresentando, e diz a tua palavra que tudo que pedir nós recebemos, Pai. Confirma a bênção, confirma a vitória. Visita, meu Deus, os meus irmãos, o meu próximo foi acometido com essa enfermidade, que até aqui, Pai querido, os resultados sempre diz, Pai querido, que é morte, porque é uma bactéria, provoca uma bactéria forte e não está existindo medicamento para poder combater essa bactéria. Mas nesta hora o Senhor é poderoso para mandar o fogo do Espírito Santo lá no UTI, no hospital, em casa, onde eles estiverem, e eu Pai, para o fogo do Espírito Santo ser exterminado o vírus e eles serem suas vidas restauradas para a glória do teu nome. Visita, meu Deus, guarda todas as ações, vida de todas as ações, guarda nós, Pai, que eles sendo escudo, esconderijo, abrigo, proteção nossa, da nossa família. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muda a história dos países, não deixa, Pai querido, aí a falência, não deixe a decadência. O Senhor é um Deus que restaura tudo aquilo que todavia por vezes, oh Pai, sofre prejuízo. Restaura, oh Papai, cuida Papai, da área da economia. Abençoa, orienta os presidentes, orienta os governantes, meu Deus, para que o povo não perece. Oh Pai, tem misericórdia. A tua palavra diz que haveria fome e peste. Meu Deus, quem me repreende? Oh Pai, a existência das escassez, da fome, em nome de Jesus, que se cai por terra. Cuida, tem misericórdia, tem compaixão, papai, tem piedade. Então eu peço para te visita lá na Forga, Camastob, Negeder, Gnácia. Oh papai, todos os pedidos das vidas que está aqui sobre este papel, nós honramos, nós não esquecemos, Pai querido. Oh Pai, contempla a preocupação dessas vidas aqui, Pai, famílias e vidas individuais que não estão bom. Visita agora, por meio deste momento, dessa humilde oração, após esta palavra que é poder, repreendemos e ordenamos em nome de Jesus, sem todo mal, sem todo mal, sem todo mal, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, agradecemos a mim, ao nosso Deus, continuamos firmes na presença do Senhor. Se o Senhor permitir, nos dá vida, condição, possibilidade, estaremos
concluindo essa mensagem amanhã. Amém? Conto com você, ore por mim, vou continuar orando por vocês, e desde agora eu saldo todos os capazes do Senhor, e Deus continua abençoando, e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nosso devedor, não deixeis cair a tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para sempre, e amém, Pai. Amém. Terminado.